sobre o começo do fim da história da humanidade, ou o começo do fim de uma era, da era em que vivemos, da presente era. É bem verdade que poucos se importam com este assunto. Alguns gostam de criar polêmicas em torno dele. Mas eu gosto de ver o que é que a Bíblia diz, dispõe, trata, traz para nós sobre este assunto. Mas eu quero convidar você a ver o que está escrito aí no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Eu vou ler aqui alguns versículos, não vou ler todo o texto, até porque nós vamos fazer uma análise conjunta deste capítulo 6 de Apocalipse. Aqui o livro de Apocalipse, para quem não sabe, e para quem sabe é bom relembrar, é chamado o livro da Revelação. Revelação que Jesus deu a João na ilha de Patmos, onde ele estava exilado. E Jesus mostrou a ele as coisas que estavam acontecendo naquele período do Império Romano, as coisas que já aconteceram, que haviam acontecido, as coisas que estão acontecendo nos nossos dias e as coisas que hão de acontecer. Isso é fascinante. Saber deste assunto escatológico, já que o termo vem do grego scatos, quer dizer último, e logia, logos, estudo, razão das últimas coisas, o estudo das últimas coisas, escatologia, quer dizer isso. E nós estamos vivendo os últimos. Pode ser que demore mais um dia, mais uma semana, um mês, um ano ou 1000 anos, já que a própria Bíblia, Pedro se encarrega de dizer isso na segunda carta, no capítulo 3, que para o Senhor 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então pouco importa quanto tempo, mas o que importa é que estamos vivendo os últimos tempos. Então o capítulo 6 de Apocalipse, ele traz a seguinte narrativa. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. O segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos
por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, Senhor? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. No sexto selo, quando vi, o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eis o desenrolar, eis o último ou um dos últimos capítulos da história da humanidade. Isto mostra-nos que caminhamos para o fim. A advertência bíblica é que no final dos tempos, ou no começo do fim da história da presente era, haverá um aumento significativo de pestes, de pragas, de fome, de terremotos, de maremotos. São os fenômenos da natureza, a manifestação dos poderes de Deus, abalando as estruturas do universo. Sim, Ele é o Criador. O livro da Carta aos Hebreus diz que Ele é o grande arquiteto e construtor do universo. Ele firmou os fundamentos da Terra e Ele faz a Terra girar no movimento de translação e de rotação em torno do Sol e do Sol em torno da Terra. Ele segura os astros na imensidão, na vastidão do universo. Controla tudo. Ele controla as estações do ano. Frio, calor, chuva, seca. Tudo está na mão dele. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele fez tudo pela palavra. E a palavra dele registra que haverá um fim. Haverá um fim da presente era. Esta presente era não durará eternamente. O mundo passará por uma transformação. O problema todo que vivenciamos e temos vivido ao longo da história, a humanidade toda, é por conta do episódio ocorrido no Jardim do Éden, do pecado que entrou no mundo. Então o Senhor Deus resolveu dar cabo de tudo aquilo que Ele criou por conta do pecado. E uma
amostra disso ele fez por ocasião do dilúvio e preservou Noé e sua família dentro de uma arca, junto com os animais. Um par, dois pares, dependendo dos animais, macho e fêmea, para que dessem continuidade à espécie. E dos seres humanos, apenas a família de Noé. Então, viemos daí. Somos descendentes de Adão, mas aquela geração foi interrompida, o ciclo dela ali, no dilúvio. De lá, Deus recomeçou tudo a partir de Noé. Mas ele enviou Jesus a este mundo porque ele disse que esta natureza adâmica, porque ela continua, ela precisa ser extirpada. É preciso colocar um fim, porque não foi assim, não foi para isso que ele nos fez. Então, a promessa da palavra de Deus é que haverá um novo céu e uma nova terra. E neste céu e nesta nova terra habitarão apenas aqueles que forem, serão, e foram e são regenerados pela palavra dele, através de Cristo Jesus, pelo novo nascimento. Estes habitarão com ele por toda a eternidade. Então, o texto que nós lemos aqui do livro de Apocalipse, capítulo 6, ele está dando uma roupagem, uma amostragem de como as coisas ocorrerão por ocasião da volta de Jesus, da implementação, da mudança, da transformação, não só do planeta em que vivemos, mas da Terra. Os primeiros capítulos do livro apresentam Jesus, o Cristo da glória, no meio da igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando a igreja. As 7 cartas que foram enviadas à região da Ásia Menor revelam o que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Nos capítulos 4 e 5, o Deus Criador, no trono, bem como o Cordeiro Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história nas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Não é Ele quem está nas nossas mãos, nas mãos do homem. Foi Ele quem escreveu e mandou escrever a nossa história. E estamos vivendo os últimos capítulos dessa história. Os capítulos seguintes apresentarão quadros dos sofrimentos da igreja, dos juízos divinos, onde entre sobre os inimigos dela e o triunfo final de Cristo. Esse tempo serão as dores de parto, assim como a mulher sofre para dar à luz. E está sujeito à revelação da ira de Deus e do Cordeiro. A abertura dos 7 selos, de que trata o texto de Apocalipse 6, que acabamos de ler, descreve movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Jesus Cristo. São visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre o mundo. À medida que os selos são abertos no céu, efeitos ocorrem na terra. Sabe por quê? Porque o céu comanda a terra. O comando vem de cima, do alto, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. São visões de paz e a manifestação
do juízo de Deus sobre o mundo. Deus está encarregado de todo o programa divino e Ele dará cumprimento e levará a cabo o seu propósito. Não duvide disso. A história está nas mãos deles, nas mãos dele, nas mãos de Deus. Nos primeiros 4 selos, vemos a ira de Deus misturada com a graça, porque ainda é tempo de oportunidade, de salvação. Mas a partir do 6º selo, há o derramamento impiedoso da ira, sem a mistura da graça de Deus, o dia do juízo. Voltaremos a falar sobre isso numa próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, não se esqueça, acesse o meu canal, adquira através do e-book o livro que eu escrevi, O Manancial de Bênçãos, um preço simbólico de R$ 9,90. Divulgue. Ali você encontrará reflexões diárias, mensagens diárias para a sua vida, para trazer um pouco de ânimo, de fé, de esperança e de amor a este mundo tão carente, tão miserável e tão desprovido da graça de Deus. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.